Muito bem, boa noite a todos. Prazer em encontrá-los nesta noite para darmos início ao curso de questões atuais sobre o condomínio edilício e alocação de imóvel urbano. Meu nome é Cristiano Cacetari, eu acompanho no curso e é uma grata satisfação ter todos vocês aqui presencialmente conosco e também várias pessoas nos assistindo e nos prestigiando via internet, né? Temos várias pessoas aqui na capital do estado de São Paulo, na cidade de Jundiaí, de Avaré, Guarujá, Mirassol, Americana, Osasco, Santos. Então, gostaria de fazer menção a todos esses que nos acompanham via internet, que estarão conosco, então, neste curso, que terá 4 aulas, né? Hoje é a primeira. Então, hoje o professor Carlos Alberto Dabos Maluf nos brinda com a palestra sobre condomínio edilício, questões polêmicas, né? Amanhã nós teremos a sequência onde eu falarei sobre a retomada do imóvel pelo locador e a devolução do imóvel pelo locatário. Então, amanhã já tratando e falando, abordando sobre locação de imóvel urbano, né? E na semana que vem, nós teremos uma aula sobre processo dentro da lei de locação, né? As ações judiciais previstas na lei de locação, falar sobre despejo e ação renovatória. O professor José Luiz Ragazzi, que é doutor pela PUC, virá falar para nós sobre esse tema. E na quinta-feira, última aula, dia 4/12, o professor Mário Luiz Delgado Regis falará para nós sobre a fiança locatícia, né? Trazendo as questões importantes sobre garantias locatícias, principalmente a fiança, que é a garantia mais utilizada, a mais pedida, a mais solicitada dentro, vamos dizer assim, da nossa sociedade, quando se trata de locação, né? Então, muitos aspectos controvertidos e polêmicos, práticos, né? Principalmente porque o objetivo da aula é trazer na verdade, o que pensam os nossos tribunais com relação a esse assunto, né? Muito bem. Na aula de hoje, eu tenho a honra e a alegria de receber o professor Dabos Maluf, que, na verdade, eu escolhi até para dar essa primeira aula, para ser a abertura e a aula magna, né, desse nosso curso. Ele que é uma pessoa que tem muita experiência dentro da área, né, que vive dentro da sua experiência da advocacia as questões acerca do condomínio edilício, que tem obra, né, publicada sobre esse tema. Então, eu achei que ninguém melhor na abertura do nosso curso para estar falando sobre condomínio edilício, trazendo as questões práticas e polêmicas, né, que se vivencia dentro da advocacia para todos nós nessa noite, né? O professor Dabos Maluf tem um currículo bem extenso, que se eu fosse fazer a leitura dele integralmente, ficaríamos aqui até a meia-noite. Mas eu vou tentar sintetizar, né? O professor Dabos Maluf, ele é graduado, mestre, doutor e livre-docente pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, nossa querida Faculdade do Lago São Francisco, né? E que recentemente conseguiu o ápice da carreira, se tornando, né, professor titular dessa mesma faculdade. Então é um catedrático. Então nós temos uma pessoa aqui do mais alto renome, né, considerado um dos grandes civilistas do nosso país, para tratar desse assunto. A produção bibliográfica do professor Dabos Maluf é muito grande, né, e eu também vou sintetizar com alguns dos livros que nós podemos encontrar no mercado, né? Um deles é o próprio Código Civil comentado pela editora Saraiva, que teve origem com o deputado Ricardo Fiuza, né, que nomeou, na verdade, uma comissão, logo quando o Código estava para entrar em vigor, no ano de 2002, para tentar fazer um estudo com relação a isso, que acabou originando o projeto 6960, e o professor Dabos Maluf foi um desses convidados que acabou coordenando todos esses trabalhos, né? E tem obras também que são, na verdade, best-seller, como As Cláusulas de Inalienabilidade, Incomunicabilidade e Impenhorabilidade, publicado pela RT, um dos únicos livros, né, para não dizer o único, sobre esse tema. Aliás, o professor Maluf nos brindou nesse mês, no começo desse mês, com uma palestra aqui na ASP sobre esse tema, cláusulas restritivas, algo importantíssimo, né, para o direito contratual e o direito sucessório. E com relação ao condomínio edilício, o professor Dabos Maluf tem uma obra que foi publicada pela Saraiva em coautoria com Márcio Antero Mota Ramos Marques, né, que se encontra na segunda edição e parece que a terceira também já vem por aí. Eu, no
meu mestrado, que escrevi sobre cláusula penal, utilizei muito esse livro, que é um livro prático, que inclusive traz algumas tabelas mostrando dentro das associações com relação à questão da redução da cláusula penal, da multa no condomínio edilício, né? Quais foram os reflexos práticos que tudo isso aconteceu, porque muitas decisões aqui também aparecem nessa obra, uma obra referência que eu gostaria de indicar para todos vocês. E, ademais, também o professor Dabos Maluf, ele é o atualizador do livro do professor Washington de Barros Monteiro, e agora, nesse ano, sai uma nova edição, onde, em função até das próprias modificações, porque o professor Washington de Barros morreu antes da vigência do novo código, né? Então, o livro do professor Washington já sai em coautoria com o professor Carlos Dabos Maluf, que deu, na verdade, vamos dizer assim, um trabalho, né, de muito fôlego para conseguir ajustar essa brilhante obra que muitos de nós estudamos na graduação para a nossa sociedade contemporânea, tá? Então, sem mais delongas, eu gostaria de agradecer ao professor Dabos Maluf, que tem uma agenda concorrida, de nos permitir, nessa noite, poder contar com os ensinamentos, né? Agradecer o aceite do convite que eu fiz para o senhor. E, então, nessa abertura, ouviremos, então, o professor Dabos Maluf falando sobre as questões polêmicas no condomínio edilício. Obrigado a todos. Está funcionando esse aqui? Eu acho que é melhor com fio, porque se eu posso... Bem, boa noite a todos. Eu fiquei muito honrado com o convite do Dr. Cristiano Cassetari, meu colega, e volto a esta casa esse mês pela segunda vez. Eu tenho grande apreço por esta casa, porque recentemente, em julho, eu coordenei a revista número 98 dos 5 anos de vigência do novo Código Civil. O senhor não imagina a dificuldade que é coordenar uma revista desse galardão. Porque eu não posso impor prazo, por exemplo, ao ministro Moreira Alves. Eu convido porque eu tenho que esperar. Se ele falar 30 dias, se ele atrasar, eu tenho que ficar quieto. De forma que é desgastante. Eu coordenei, acho que fui bem sucedido, se bem que não se deve fazer elogio em boca própria, porque é vitupério, dizem os portugueses, mas fiquei contente com o resultado. Se o senhor tiver essa revista no número 98, vejo que sai quase um livro. Foram 18 autores e convidei todos os grandes civilistas desse país, do Rio de Janeiro, de São Paulo, e foi realmente um coroamento da minha carreira que se iniciou há muito tempo. Muitos senhores aqui não eram nem nascidos, eu já dava aula de direito. Eu dou aula apenas há 34 anos. Não precisa fazer cálculo, não tenho 90, eu comecei muito cedo, mas realmente comecei muito cedo. E não me arrependo daquilo que fiz. O tema desta aula, desta noite, muito me apraz. Muito me apraz porque é uma matéria onde eu milito na advocacia e tenho familiaridade, e também estava na comissão oficial nomeada pelo saudoso deputado Ricardo Fiuza para comentar o Código Civil, só que recebemos a recomendação que não poderíamos alterar o texto, evidentemente, senão teria que voltar para o Congresso Nacional. Poderíamos modernizar a linguagem de um projeto que ficou esquecido por 27 anos. Então, só para vocês terem uma ideia da dificuldade, eu fiz mais de 180 intervenções mudando a palavra transcrição para a palavra matrícula e registro, porque o projeto estava em descompasso com a Lei 6.015, que é a Lei dos Registros Públicos. Então, o projeto foi apresentado em 72, a Lei dos Registros Públicos de 73 entrou em vigor somente em janeiro de 76. De forma que eu fiz essa sugestão juntamente com o professor Alvo Vilaça Azevedo e o meu colega Zeno Veloso, que é coautor comigo nesse código comentado. Paralelamente a isso, recebi um honroso convite da família do saudoso professor Washington de Barros Monteiro para atualizar 3 volumes de seu curso, através de sua filha Ana Cristina de Barros Monteiro França Pinto, que foi minha colega na pós-graduação, e essa grande satisfação eu tive, porque como eu vivi com o Washington de Barros Monteiro por mais de 20 anos, foi meu professor, tinha lá os vínculos de família, pés do meu pai, que também era contemporâneo dele, de forma que foi outra grande satisfação que tive nesses últimos 10 anos. Mas é claro que era uma tarefa inglória ou ingrata, porque o meu grande receio era me fazer do curso do Washington de Barros Monteiro o Frankenstein. Aquele estilo dele era inimitável. Não era a minha intenção imitar o estilo dele, o Washington de Barros Monteiro. Mas por obra do destino, que é meu, parece que eu consegui captar o pensamento do Washington. Eu pensava muito parecidamente com ele.
até sou um pouco tradicional, não sou tanto avançado nessa área de direito das coisas e obrigações, de forma que, como eu convivia com ele diariamente, eu pude absorver aquele conhecimento. E também, por ironia do destino, aí não por merecimento, mas talvez pela circunstância, eu convivi 20 anos com o professor Miguel Reale, porque eu era chefe do jurídico da Light, da Eletropole, onde eu me aposentei, e o professor Reale era um consultor jurídico. Então, todos aqueles artigos que o senhor no Estado de São Paulo, eu li em primeira mão, aquela letra difícil do professor Reale, ele comentava comigo aqueles artigos. E ele, inclusive, prefaciou um dos meus livros, o livro de Limitações ao Direito de Propriedade, foi prefaciado pelo professor Miguel Reale. Então, estou apenas fazendo esse introito, dizer por que eu estou aqui hoje, o que é a minha vida, o que aconteceu com a minha vida, e eu digo só isso antes de começar. O que se faz por amor, se faz geralmente bem feito e sem sofrimento. Porque a pior coisa é fazer uma coisa que o sujeito não gosta. E eu, apesar da carreira universitária ser uma carreira difícil, longa, cheia de percalços e problemas políticos, né, para chegar a ser catedrático, não só tem que ter conhecimento jurídico, como tem que ter o lado político da coisa. Porque o problema político é muito pior que o problema jurídico. E quando não se quer, não se consegue. Quer dizer, quando alguém não quer, coloca-se uma pedreira no seu caminho. De forma que, por isso que eu demorei para chegar a catedrático. Eu falei, não, qualquer dia meu spoiler vai ser catedrático, eu estava já perdendo as esperanças. Bom, então, falando hoje de condomínio, senhores, eu quero, aqui a proposta é a seguinte, eu vou apenas falar dos aspectos controvertidos, avanço e retrocesso do Código Civil de 2012 em relação a essa matéria, porque todos aqui são advogados, eu não vou ficar aqui dando aula de bacharelado para saber o que é condomínio edilício, por que chama condomínio edilício, qual a diferença entre o condomínio edilício e o condomínio tradicional, não é nada disso. A minha proposta é enfrentar o mérito das questões controvertidas que as pessoas vão ter no dia a dia. Porque hoje nós temos 20 milhões de pessoas no Brasil morando em condomínio, quer seja em condomínio de prédio de apartamento, ou nos escritórios onde as pessoas vão trabalhar, ou então hoje nessa modernidade do condomínio que se chama condomínio de casas sobradadas ou casas térreas, por causa da violência dos grandes centros urbanos, e as pessoas vão morar, vão procurar abrigo achando que estão seguros dentro do condomínio. Não é bem assim como a gente vai provar daqui a pouco. Muito bem. Então, já de pronto, já digo aos senhores a primeira crítica que eu faço ao Código Civil de 2002. Muito embora eu seja um dos comentadores e defendo o Código em alguns aspectos, no condomínio tradicional de início, o legislador omitiu na falta de personalidade jurídica do condomínio. Quer dizer, o condomínio não tem personalidade jurídica. Aí já temos a primeira dificuldade. O condomínio não pode adquirir em seu nome condomínio o que quer que seja. Então, eu faço essa crítica no Washington, que eu atualizo, no meu livro, de que, faltando personalidade jurídica ao condomínio, nós temos a primeira grande dificuldade. O condomínio quer comprar o terreno ao lado para ampliar a área de garagem e não pode comprar em nome dele. O condomínio é difícil alvorada. Eu tenho que comprar em nome de pessoas físicas. Isso inviabiliza a aquisição, porque eu tenho que convocar a Assembleia. Ele quer comprar aquele imóvel e eu perco o negócio, porque o vendedor não vai esperar 30, 40 pessoas se decidirem para saber se vão comprar ou deixar de comprar. Então, a primeira falha grave do legislador de 2002 foi não dar personalidade jurídica ao condomínio edilício. Isso gera uma consequência grave, porque se eu não posso comprar o nome do condomínio, às vezes 3 ou 4 acabam adquirindo, ou em nome das pessoas físicas, então eles constituem uma sociedade, antigamente se chamava sociedade civil, que hoje se chama sociedade simples, para obter um CNPJ. Registra uma escritura, um instrumento no cartório de títulos e documentos, consegue um CNPJ e cada condão vai ter cotas daquela sociedade. Só que existe um agravante. As pessoas que demoraram muito para querer entrar podem não conseguir mais entrar. Falam, eu precisei de você há 6 meses atrás, agora o apoio de capital, não, você não vai mais entrar nessa sociedade. E eu não posso entrar, porque existem afexos societários. Quer dizer, a manifestação de vontade já passou. Eu vou ficar fora. Com isso, esses 4 ou 5 compram o terreno e constroem as suas garagens. Valorizam os seus apartamentos e facilita a venda, porque uma coisa é ter uma unidade com uma garagem, que é péssimo. Com 2 garagens melhora um pouco, com 3 seria ideal, ou 4. De forma que aquele que tinha uma garagem vai continuar com uma. E seu apartamento ele vai ter dificuldade para negociar aquele apartamento. O outro que tem 2 ou 3, porque ele comprou o terreno, ele falou, não, eu não quero você aqui dentro. Então ele perde a oportunidade. Se o condomínio tivesse personalidade, eu convocaria uma assembleia
e por Assembleia a maioria poderia decidir, até talvez, quiçá, por 2/3. Essa é a tese daqueles que sustentam que houve falha do legislador. Agora, o reverso da medalha. Como em direito 2 e 2 pode ser 5, 6, nunca é 4, existem aqueles que defendem que o condomínio não tem que ter personalidade jurídica. E o exemplo que dou é o seguinte, tem que ter os dois lados da moeda. Uma pessoa com 90 anos que não tem automóvel. Ele fala, bom, mas eu não quero comprar o terreno, eu não tenho carro, eu alugo a minha garagem, então eu não quero. Se o condomínio tivesse personalidade, na convocação da Assembleia, esse senhor de 90 anos seria vencido pela maioria. E essa maioria obrigá-lo-ia a comprar também a garagem que ele não queria. Então, essa é a tese sustentada por aqueles. Por isso que é bom não ter a personalidade. Mas como o condomínio é uma grande limitação ao direito de propriedade, que é uma das maiores, a meu ver, depois da desapropriação, é a maior limitação, porque eu costumo comparar, senhores, o condomínio é uma criança de 3 anos. Papai, posso fazer isso? Não. Posso fazer aquilo? Tudo não. Não posso lavar o carro na área comum, não posso parar o carro quando volto do supermercado, não posso fazer barulho depois das 10 horas, é muito mais não do que sim. Mas, infelizmente, como dizia Cláudio Bevilacqua, melhor se ele não existisse, mas ele existe. E já diziam os romanos há 2000 anos, o condomínio é mater richarum, é a mãe das rixas. Isso serve para o condomínio tradicional, aliás, eu tenho até um livro específico, escrito há mais de 20 anos, sobre o condomínio tradicional. E lá eu dizia e digo hoje para os meus alunos, o ano que vem eu vou voltar a dar direito de família, e família é bom em hábito de fotografia. Uma noite de Natal, dia de Ano Novo, dia dos pais, etc. Família é bom em hábito de fotografia. E é a grande verdade. Então, portanto, o condomínio tradicional para o condomínio edilício, a diferença fundamental é que no condomínio edilício nós temos partes comuns e as partes privativas. E a diferença fundamental é que no condomínio edilício, se eu quiser vender meu apartamento, eu não preciso da anuência do vizinho, eu vendo meu apartamento, que é uma unidade autônoma dentro de uma especificação do condomínio. No condomínio tradicional, eu não posso vender a minha parte sem oferecer para outro condomínio. É aquilo que eu sempre costumo dizer. O professor Miguel Ayari era o professor Miguel Ayari, mas se ele fosse condomínio com os irmãos dele, ele não teria legitimidade para vender, ele teria que oferecer. Ele teria capacidade, sem dúvida. O professor vai ter capacidade, mas ele não tinha legitimidade para vender uma coisa em condomínio, ele tinha que oferecer para os outros, sob pena de nulidade, porque os outros condomínios poderiam exercer o direito de preferência por 180 dias, preço por terço, em 6 meses, sob pena de caducidade ou decadência, que, aliás, é a regra do artigo 504 do Código Civil de 2002, que substituiu o artigo 1139 do Código Civil de 1916, então, o problema do direito de preferência. No condomínio edilício não existe direito de preferência, eu posso vender para quem eu quiser a minha unidade, a unidade autônoma. Mas, na questão da limitação, portanto, a primeira falha, e eu sustento que essa falta de personalidade cria esse problema, e muito embora as duas posições sejam defensáveis, eu entendo que a primeira posição seria melhor. Melhor se tivesse essa possibilidade do condomínio adquirir, sim, em nome deles. Imagina o senhor de um condomínio com 400 unidades, como é que eu vou regimentar 400 pessoas? Um está na Itália, outro é interito, outro é menor, outro tem esclerose múltipla, outro tem mal de Alzheimer, outro tem Parkinson. Eu não consigo juntar, não existe unanimidade. O Copan tem 1.160 unidades, 1.160. Na Avenida Paulista, a Prefeitura de São Paulo demorou 5 anos para citar alguns condôminos de Baronesa de Arari, porque são 500 condôminos, e aí o síndico, eu já vou chegar lá, não representa os proprietários, ele representa sim o condomínio em si, mas quando eu vou desapropriar, eu tenho que citar cada um de per si, porque envolve direito de propriedade, é a unanimidade, sou pena de unanimidade. Olha como a coisa é tacanha, como nós temos das ordenações do canto, eu preciso citar um por um, para ser considerado válida a desapropriação, quer dizer. Então, na Avenida Paulista, a Prefeitura levou 5 anos para citar alguns condomínios de 500 unidades. Mas já vamos chegar lá. Então, o primeiro ponto, a questão da personalidade jurídica. A meu ver, falhou o legislador, perdeu-se uma grande oportunidade. Eu escrevi até um artigo, eu tinha escrito um artigo para a Revista de Direito Civil, e aqui, longamente, eu digo sobre isso, o problema da hermenêutica. E na hermenêutica eu cito o Carlos Maximiliano, cito o Rubens de Minas de França e Alípio Silveira. E também dizendo o seguinte, que a interpretação, a melhor interpretação da lei é a teleológica, não é literal. Isso já dizia Hahnemann Guimarães, quando era ministro do Supremo Tribunal Federal, no memorável acordo de 1948, que dizia o seguinte, a melhor interpretação da lei é teleológica.
que é a intenção, não aquilo que está escrito. E aí, é claro que eu tenho que me valer do quê? Não pode ser analisado o Código Civil, aquilo como diz João Batista Lopes, ele não tem personalidade nenhuma, mas tem personificação, porque o condomínio tem CNPJ, tem, contrata empregados, contrata, despede empregado, despede. Ele move a ação de cobrança contra... Eu estou falando muito rápido, desculpe, porque eu me empolgo e eu acabo falando, eu disparo aqui, se vocês perderem por mim, vocês não vão conseguir acompanhar, então eu vou diminuir a cadência. Então, o condomínio, ele contrata, ele distrata, ele ingressa em juízo com ação de cobrança contra os condôminos. Aí sim o síndico tem legitimidade sozinho, porque ele, para a administração das coisas ordinárias do condomínio, o síndico tem sim legitimidade para representar o condomínio. Claro. Na ação de cobrança não vai ter que pegar a procuração de 20 condôminos, a não ser que não tenha convenção registrada, a não ser que não tenha. Aí sim, cada um vai ter que dar essa procuração para o advogado. Mas se tiver convenção registrada e o condomínio estiver registrado no registro, ele tem vida jurídica, então basta o síndico para dar procuração para o advogado, desde que esteja o seu mandado em vigor, esteja vencido e legalmente investido para o seu mistério, ou seja, por 2 anos, que é o prazo que ele teria para exercer a sua função. Muito bem. Então, essa questão da personalidade jurídica, já disse aos senhores, quer dizer, melhor se tivesse, infelizmente não tem, e, como eu dizia, não só aquele voto minorável do Rony Guimarães, como também prevaleceria o quê? A regra do artigo 5º da Lei de Introdução ao Código Civil, a introdução que está em vigor, aquela de 1942. Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Essa é a regra do artigo 5º. E Carlos Maximiliano pegou muito bem isso, na sua hermenêutica e interpretação do direito, Alípio Silveira também, e o saudoso professor Domingos França, que foi meu colega de congregação. Domingos França também, no seu livro de interpretação ao direito. Muito bem. Então, essa primeira falha que eu aponto, senhores. Quanto às regras em si, o legislador, a partir do artigo 1331 até 1358, portanto, esses 27 artigos do Código, a meu ver, esses 27 artigos revogaram, essa não é pessoa minha, tem civilista que não pensa assim, mas eu penso assim. Eu entendo que esses 27 artigos do Código revogaram, sim, a primeira parte da Lei 4591 de 64, os 27 artigos da Lei 4591. A meu ver, só continua em vigor a parte de incorporações. A partir do artigo 28 da Lei 4591, a parte de incorporações, não houve alteração, não, porque o Código Civil não cuida das incorporações. Então, continua valendo as regras da Lei 4591. Por que eu penso que a revogação? Porque existem incompatibilidades, existem regras incompatíveis, inconsideráveis. Por exemplo, a questão da multa do condomínio. A lei de 64, a lei 4591, permitia uma multa de até 20% ao mês. Hoje o Código Civil reduz isso para 2%. Então, é claro que está revogado, não pode. Se é 20, é 20, se é 2, é 2. Outra questão que deu incompatibilidade, a meu ver, houve revogação. A questão da destituição do síndico. A Lei 4591 falava que para destituir o síndico precisaria de 3/4, que era 75%, melhor dizendo, 2/3, 66% do percentual do povo para destituir o síndico. O que diz o Código Civil de 2002? Maioria absoluta. 50% mais 1. São coisas diferentes. Se para destituir a 66 e 50, é claro que, se o Código está em vigor, claro que aquilo está revogado. Não precisa ser. Eles têm para perceber isso. Então, a meu ver, onde há incompatibilidade, existe revogação, sim. Agora, o legislador foi sutil, porque lá nas disposições transitórias, ele disse explicitamente o seguinte, que continua em vigor a lei de inquilinato. Está lá nas disposições transitórias, vamos lá no artigo 2000 e pouco. Mas ele se omitiu quanto à lei do divórcio, quanto à lei do condomínio, quer dizer, criou esse problema sério de cada um pensar de uma forma. Mas, pela lógica do sistema, posso entender que teria havido sim essa revogação. E já vou demonstrar daqui a pouco isso, porque não adianta a gente alegar, tem que provar. Portanto, a questão da personalidade jurídica e a questão agora dos artigos 1331 e seguinte. Lá no artigo 1331, o legislador tinha criado uma regra, que felizmente foi mudada 2 anos depois, que eu critiquei muito aqui nos comentários, que é o seguinte, desse jeito não vai funcionar, porque o legislador falava, e não falava em fração ideal, falava em valor da unidade para se cobrar
a convenção de condomínio e a especificação. E eu dizia o seguinte, pelo valor não vai funcionar, porque o valor é altamente subjetivo. Porque o prédio é novo, depois fica velho. Então, o prédio novo custa X, prédio velho custa X menos Y menos Z. Não precisa. O prédio novo, tem gente pedindo 10 mil reais o metro quadrado. Do lado tem um prédio de 30 anos que custa 3 mil reais o metro. Então, quem quer coisa espaçosa, vai no prédio antigo, que vai ter dinheiro para comprar. O prédio novo ele vai comprar um prédio pequeno, justo, como diz os cariocas, justo, e vai pagar 10 mil reais o metro quadrado. Então, se eu vou em busca de espaço, se o meu bolso vai poder pagar 3 mil, paga 3 mil. Então, do lado tem um que custa 10. No vizinho, custa 3 porque tem 30 anos o prédio. Então, tem esse setor de desvalorização. E não é tanto que o IPTU também é mais barato dos prédios mesmo, porque tem desvalorização. Terreno não envelhece, mas o prédio desenvelhece. É uma realidade, é uma realidade. Então, eu criticava a questão do valor e houve uma alteração em agosto de 2004 que passou pela fração, que eu aplaudi depois. Eu tinha criticado. E o exemplo que eu dava era muito simples. No bairro de Higienópolis, por questões religiosas, isso constatado pelas imobiliárias do bairro, os apartamentos segundo e terceiro andar, perto das sinagogas, valem 20% mais do que os andares altos, porque eu não posso apertar botão na sexta-feira por causa da minha religião, porque os elevadores não são aqueles tão modernos que eu entro, o preço e ele sobe. Tem que apertar o botão. Então, desvalorizava 20% a 80%. É uma realidade. Em contrapartida, os prédios próximos ao Parque do Ibirapuera, onde tinha vista para o parque, os apartamentos mais altos variam 20% a 30%. Isso vale para cá, para o litoral. O litoral, os apartamentos mais altos, o IPTU é mais caro. Do segundo ao quinto andar é um preço, do quinto ao oitavo é outro preço, do 10º para o 16º é outro preço. Por que essa mais-valia? É óbvio, quanto maior a vista, tem que pagar pedágio por isso. Não existe nada de graça. Papai Noel, quando a gente tem até 5 anos, a gente acredita, né? No mês que vem é Natal. Então, na realidade, essa crítica eu fiz, infelizmente, o presidente Lula, quer dizer, o presidente Lula assinou, mas em agosto de 2014 houve essa alteração, mudando de valor para a fração. Muito melhor a fração. Não quero saber se é primeiro andar, se é segundo andar, se é terceiro andar, se o prédio tem 40, é pela fração. Se a minha fração é 4.904, eu vou pagar igual ao meu vizinho, que é 4.904. Se a minha fração é 2.800 e pouco, o apartamento vai ter área menor, é pela fração. Tanto é verdadeira essa minha assertiva, é bom que o senhor saiba, que a primeira lei de inquilinato a primeira lei de condomínio do Brasil, é bom que o senhor saiba, é de 1928, tem já 80 anos. E esta lei de 88 dizia que, para ser aplicada, o prédio tinha que ter acima de 5 andares, que era um absurdo, mas era lei. Porque o Código 16 era omisso. O Código 16 era omisso por vários motivos. Não podemos criticar o grande Bevilacqua por isso. O projeto Bevilacqua, Banco Social, foi apresentado em 1899. O Brasil era rural. Prédio de apartamento, tinha na Roma Antiga, que Roma tinha problema de espaço físico, Roma Antiga chegou a ter 1.800.000 habitantes, tempo de César, tempo de Cristo. 1.800.000, tem problema de espaço. Então morava em 3, 4 andares. Mas depois veio o período negro da Idade Média, e é claro que, isso aqui não é aula de história do direito, mas vamos já pular para o século XIX, os primeiros condomínios começaram a surgir na França. Não havia luz, não havia eletricidade, mas o elevador era mecânico, no meados do século XIX. Depois, com a luz elétrica, veio o elevador elétrico e tal. Mas, quer dizer, o Brasil engatinhava. Então, o projeto do Bevilacqua é 1890. A primeira avaliação da cidade de São Paulo está aqui próximo da gente. É o prédio Sampaio Moreira, aqui na rua de Brumadel, que foi desapropriado pela prefeitura. Primeira avaliação. Depois o Martinelli, em 1929. 1929 é muito recente. Para o mundo que tem 10 milhões, o que são 80? Nada. Então, não podemos criticar a Bevilacqua no conto. Por que não inseriu no Código? E em 28, com a primeira lei do condomínio, o prédio tinha que ter mais de 5 andares. Imagina, absurdo. Então, uma casa sobradada hoje não podia construir um condomínio. Em 28. E mais, a lei de 28, imagina o senhor, descrevia internamente os apartamentos. Outro absurdo. Como é que vai 3 quartos? Se eu derrubo a parede, não tem mais 3 quartos. Veja as descrições dos prédios antigos, elaborados entre 1929. Toma curiosidade, vão aqui na Avenida São Luís, os prédios que foram construídos nos anos 50,
tem a descrição interna, não tem essa escritura. Apartamento com 3 quartos, 2 banheiros, cozinha. O sujeito reforma por dentro, acabou. Agora, a área útil é sempre aquela. Então, a lei de 64 desprezou essa descrição interna, acabou com isso. É tanto de área útil, tanto de área comum, fração de área do terreno. Se tiver garagem separada, que eu posso vender, vamos chegar lá daqui a pouco, eu posso vender ou não. Com direito a uma vaga na garagem, é claro que eu não posso vender, porque eu não tenho matrícula separada e IPTU lançado separadamente também para a unidade da garagem. De forma que a lei de 28 vigorou até 1964. Veio a lei de 64, projeto do professor Caio Mário da Silva Pereira, que tinha a melhor obra de condomínio do Brasil, Condomínio e Corporações, que está na 12ª edição, melhor obra que nós tivemos do professor Caio Mário. E o professor Caio Mário falava em condomínio em plano horizontal, certíssimo, em planos horizontais, planos vários andares. Algum luminar lá no Congresso tirou, a palavra plano ficou raro, propriedade horizontal. Não existe propriedade vertical, mas porque o professor Caio Mário, civilista e humanista que era, não ia cometer esse equívoco. Propriedade em planos horizontais, em vários andares. Tiraram a palavra plano e ficou raro essa história de propriedade horizontal. Então, a lei de 64 vigorou de 64 até 2003, né? O Código entrou em vigor em 2003. E quando eu digo houve a revogação, em 2004 já houve essa alteração, e infelizmente, nessa mesma data, o presidente Lula vetou um projeto que eu encaminhei pela ABIC, Associação dos Administradores de Bens Imóveis da Capital, através do deputado Ricardo Isaac. Entreguei pessoalmente ao deputado Isaac, que estava em São Paulo, recentemente falecido, esse projeto. O nosso projeto pela BIC está aqui no meu livro, até eu transcrevo aqui todos os... qual que é o número? 47. Dos vários considerandos, que era o seguinte, eu admitia que 20% de multa era excessivo, porque não tínhamos inflação, então 20%. Mas eu disse que se atrasava um dia o condomínio, era muito 20%. Então eu sugeri ser gradual, 0,33 ao dia até chegar a 10% ao mês. Era uma coisa, esqueci um dia de pagar, 0,33. O presidente Lula falou que era difícil fazer esse cálculo. Bom, para ele tudo é difícil, porque não é ele que está fazendo, mas 0,33 ao dia até chegar a 10%. Infelizmente não passou, porque um deputado ligado ao direito do consumidor foi falar para ele que mas o Código de Defesa do Consumidor fala em 2%. E como é que fica o povão a pagar a condomínio? E nunca me esqueço que numa entrevista na Rádio Bandeirantes,